Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado por mais um dia, mais uma oportunidade. Amém. Deus está nesse lugar, amados. Deus está nesse lugar. E Ele nos deu essa oportunidade. Desde já agradeço ao Senhor pela honra de poder ministrar sua palavra. Agradeço ao nosso pastor pela confiança. Amém. E pela oportunidade. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 6. Verso 5 e verso 6. Amém? Podemos ler? Quando orarem, não seja como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas, para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai que conhece os seus segredos recompensará você. Feche os teus olhos mais um instante. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Senhor, eis aqui a tua igreja. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nessa manhã. Senhor, nós queremos aprender mais de ti, Senhor, e ser renovados a viver uma vida que te agrade, Senhor. A viver o teu evangelho, Jesus, que é verdadeiro, Senhor. Por isso, nessa manhã, fala conosco. Espírito Santo, tu estás nesse lugar e tu tens liberdade. Assim como nós cantamos, Senhor, a tua liberdade está nesse lugar, Senhor. Por isso, haja, o Senhor conhece, sonda cada coração. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, Pai. Jesus, e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno nessa manhã. Fala conosco, Senhor, de uma forma que nós nunca ouvimos, Senhor. Haja no nosso meio, que o eu diminua, que o homem diminua e o Senhor cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar à vontade. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Glória a Deus, amém? O Senhor, sempre quando Deus fala comigo a respeito de uma palavra e a gente começa a estudar, aí o pastor me liga. Glória a Deus por isso, né? A sensibilidade do homem de Deus a escolher as pessoas certas, não é? Não que seja por mim ou por outro pregador, que não é mérito nosso. Nós só nos colocamos à disposição para o Senhor nos usar. E nessa manhã, amados, eu quero compartilhar algo que Deus colocou e falou comigo e está trabalhando no meu coração, e eu tenho orado e buscado cada vez mais
sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje, que vai além de simplesmente estar nos cultos, fazer a obra ou qualquer coisa que você faça para Deus, vai muito além disso. Nós vamos falar da essência, daquilo que o Senhor mais vê e aquilo que o Senhor mais preza, que é o nosso íntimo. Amém? Eu coloquei um tema dos jovens que estavam lá no Desconecta, vai lembrar, né? O tema é: o secreto sustenta o aparente. Sabia disso? O secreto sustenta o aparente. E aí o Senhor colocou essa palavra. E Jesus estava falando a respeito daqueles homens, mestres da lei, conheciam a palavra, as leis de Deus, mas o Senhor Jesus, ele viu o quê? O íntimo, o coração. Por isso que ele declarou: quando orarem, não faça como os hipócritas que estão lá no meio das praças, que estão nas sinagogas querendo que todo mundo os veja, querendo que todo mundo aprecie ali que ele é santo, mostrando uma vida de santidade aparente. Porque aqueles homens viviam com uma aparência, e ao longo de toda a história de Jesus nos evangelhos nós vamos ver. Por que ninguém atirou aquela pedra naquela mulher? Porque Jesus conhecia o íntimo daqueles homens. Porque Jesus conhece o nosso íntimo, ele sabe que você sorri, mas ele sabe o que você passa por dentro. Ele sabe quando nós estamos aqui num lugar, num ambiente como esse, mas ele sabe como é que está o teu travesseiro quando você vai dormir. Ele sabe quando a gente faz alguma coisa para alguém e da forma que a gente faz essas coisas para alguém. Então, amados, o secreto sustenta o aparente. E aí eu lembrei de algumas coisas muito legais. Quando a gente vê as grandes obras e edifícios, os grandes arranha-céus, lembra das torres gêmeas enormes? São grandes estruturas que você a perder de vista, quando você está bem embaixo e você olha, você perde de vista. Mano. São contempladas as grandes estruturas por pessoas admirados, né? A gente acha até bonito, nossa, olha o tamanho disso, aqueles prédios enormes, grandes estruturas, né? Mas, amados, alguém vê o alicerce? Alguém vê o que segura essas estruturas? Ninguém vê. E o alicerce precisa ser muito mais forte que a estrutura. Porque senão o que acontece? Desaba. Lembra dos prédios? Tem alguns prédios em Santos ainda, não tem? Eu acho que ainda tem, se não arrumarem. Torto. Se você olhar para o prédio, você fala assim: como é que uma coisa dessa não caiu ainda? Torto. É claro que Santos foi construído em cima daquele mangue, né? Aquela terra. Aquilo ali tudo era água, vocês sabiam disso, né? Tudo ali era mar. O mar deu uma afastada e o povo construiu. E aí alguns prédios ficou meio torto. Alguns foram arrumados, tecnologia, e aí os homens... Mas assim, amados, o que eu quero dizer nessa manhã, que aquilo que sustenta a base ela não é vista. O que é visto é o exterior, a estrutura. Amém? A estrutura é vista naqueles grandes prédios e edifícios e arranha-céus, mas ninguém vê a estrutura, aquilo que foi colocado ali. Eu ouvi dizer, tem uns bate-estaca lá, eu ouvi dizer com uma estrutura enorme daquela, de 30, 40, 50, 100, 200 metros de altura, não sei. Você sabe que a profundidade dela é quase a mesma coisa para poder sustentar aquela estrutura. Precisa ser algo forte. Precisa ser algo muito forte para sustentar uma estrutura. E agora Jesus, no Sermão do Monte, você sabe que aqui é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7
do livro de Mateus, é o Sermão do Monte. Jesus sobe aquela montanha junto com a multidão, os discípulos, e ali começa a ensinar. E aí ele vai falar agora Jesus estava propagando o seu evangelho, a nova aliança, que agora estava em Cristo Jesus, no seu sacrifício que iria acontecer. Agora não estava mais a visão naquilo que era aparente, lindo por fora, que os mestres da lei pregavam, ensinavam. Não, Jesus agora estava colocando uma visão, tirando a visão daquela estrutura e colocando uma visão no alicerce. O mais importante não é a estrutura, mas é o alicerce que essa estrutura está. E Jesus prega agora o seu evangelho baseado no alicerce, não no aparente. Se baseado na verdade da palavra, na intimidade com Cristo e não na aparência do falso evangelho de exibição. Não na aparência de um falso evangelho de exibição. Amados, nós chegamos aqui nessa manhã. E como é que está o teu interior? Como é que está o nosso interior? Eu quero ler Mateus, você só vira a página aí no capítulo 7. Do verso 21 em diante também, continua o sermão, Jesus diz assim, nem todo aquele que se refere a mim como Senhor estará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos ao seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei, vocês nunca foram meus, vão embora porque as suas obras são más. Todos os que ouvem os meus ensinos e as praticam são ajuizados, como um homem que constrói a sua casa na rocha. Amém? Embora a chuva caia e torrentes e as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá porque está construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos tempestades soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. As multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade e não como os mestres da lei. Esse versículo já diz tudo sobre o que Jesus veio propor ao povo. Amém? Amados, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu acredito que aqui nesse ambiente agora estejam todos cristãos, os que aceitou Jesus, que conhecem a palavra. Amém? Então essa palavra é para você. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, ora, faz milagre, ora por alguém. Não. Amados, não é a aparência, amém? Vocês estão entendendo? Mas é o interior. Não é o aparente, mas é o secreto, quem diz quem nós somos de verdade. É isso que Jesus pregava. É isso que Jesus ensinava. Nós vamos chegar lá. Amém? Jesus fala de dois tipos de pessoas que têm a mesma dificuldade. As pessoas são sujeitas às mesmas tribulações e perseguições e chuvas e tempestades. Essa palavra diz, eles são sujeitos às mesmas coisas. Mas os seus alicerces determinam a permanência e a salvação dessa pessoa. Os alicerces que elas estão vai determinar a permanência dela em meio às tempestades, em meio às dificuldades. Se você entrou aqui hoje, você tem alguma dificuldade, ouça essa palavra, ouça o que o Espírito diz à igreja. O seu alicerce determina a sua permanência, o alicerce determina a sua salvação. Aonde você está baseado vai determinar o que vai te sustentar.
Isso que Jesus ensina, amados. O secreto sustenta o aparente. Aquilo que você faz quando ninguém vê, esse é você. Aquilo que você faz quando ninguém mais te vê, esse é você. Lembra? Lá no Desconecta, você não é o que você posta no Facebook, você é o que você esconde no WhatsApp. Não é, amados. E é a pura verdade, ninguém posta no Facebook lá toda descabelada arrumando a casa. Posta? Não, você vai postar maquiada numa festa. Amados, é uma pura verdade. O Fred declarou isso. E eu guardei no meu coração. Nós não somos o que postamos no Facebook. Você é o que você esconde no WhatsApp. Quando ninguém vê, ninguém pode tocar no seu celular, porque ninguém pode ver. Nós precisamos mudar. As nossas atitudes precisam mudar. E agora nós precisamos tirar o foco da estrutura e começar a alinhar o nosso alicerce. Tá difícil? Onde você está firmado? Um homem sensato. E aí ele fala de dois homens. Vamos lá. Quem são essas duas quem são essas duas pessoas? A primeira, no verso 24. Glória a Deus, voltou umas páginas aqui. Mas não desliga o ventilador não precisa não. Calor. Todos os que ouvem os meus ensinamentos e a praticam são ajuizados, como o homem que constrói a sua casa na rocha. E eu pedi para vocês repetir, embora. Lembra? Sabe por que embora? Olha a diferença. O primeiro homem sensato, Jesus fala, embora venham as tempestades. Mas o homem insensato, ele fala, quando vier. Você vê que a Bíblia é detalhe, nós precisamos ler a palavra em detalhe, e estudar e apreciar. Porque quando fala assim, embora, é tipo assim, não tem problema, quando vier, tá tranquilo. Mas quando ele fala, quando vier, toma cuidado, vai cair. Embora venham as tempestades, ele permanece, porque a casa está na rocha. Esse é o homem ajuizado, o íntimo de Deus, o que está firmado na rocha. Viver uma vida de intimidade, obediência e fé. Viver uma vida de intimidade, obediência e fé. Jesus declara que o homem sensato não é aquele homem que constrói uma linda casa na areia, não. É aquele homem que constrói a sua casa na rocha. O mais importante não é a estrutura da casa, se quantos quartos vão ter. Amados, Jesus está falando que o mais importante é a rocha. O mais importante é o íntimo. É aquilo que ninguém pode ver. E aí ele fala, quando vocês forem orar, ele fala para orar em público e se mostrar para os outros. Não, a oração é lá no quarto, é no íntimo. É ali que você mostra as suas verdades. Na sua casa que você mostra quem você é. Você não usa máscara. Você usa máscara, olha, e vê agora, hein? Essa aí veio agora, hein, Wilson Brasil? Na sua casa você usa máscara? Mas na rua é obrigado, né? É lá no íntimo, amados. Fecha a porta do teu quarto. Amados, eu não estou falando mal de oração em público, de intercessão. Isso aí são casos à parte que nós precisamos fazer. E a Bíblia também nos ensina a fazer, amém? Mas eu estou falando da sua vida, você, no seu íntimo, no seu particular. Se nós entendemos isso, se a gente entende isso e prioriza o alicerce, não a estrutura, amados, nós estamos firmados. A dificuldade que nós estamos passando, sabe porque às vezes e eu tenho passado por isso, preocupação. Hoje eu estou mais tranquilo, glória a Deus. Hoje eu estou mais em paz. Algumas preocupações, contas, dificuldade financeira, tudo isso.
Mas por que tá tranquilo, em paz, porque você pagou as contas? Não. As dificuldades ainda estão lá? Estão. Mas agora eu tirei o olho do aparente e coloquei no secreto. No secreto, porque o Deus do secreto, teu Pai que sabe tudo no secreto, Ele te recompensará. Aleluia. E aí, amados, essa é a primeira pessoa. São duas pessoas. Ou é na rocha ou é na areia. Aí é você que vai se autoanalisar, amém? Não, quem sou eu para falar de alguém aqui? A palavra nos ensina nessa manhã. Ou você é firmado na rocha ou na areia. Vamos lá, firmado na rocha é o íntimo. É aquela pessoa que você não dá nada. Que parece... como é que é o nome? O Atílio pregou aqui também sobre isso. Quando a pessoa não dá nada por ela. Tá lá. Lembra Davi? Eu esqueci o nome da palavra. Me ajudem aí se vocês lembrarem. Improváveis. Obrigado, Atílio. Os improváveis, amém? Aquelas pessoas que estão aqui, estão no nosso meio. Que você vê aí nos cultos, estão buscando a Deus, não tem tantos cargos, amados, não fazem muita coisa, mas ela faz a coisa mais importante que Jesus ensinou e que o Evangelho ensina. Ela fecha a porta do quarto dela e fala com o pai dela em secreto. A intimidade dela é Jesus. Amado, se você não tem intimidade na sua casa com Jesus, você não vai ter em nenhum lugar nenhum. É isso que Jesus estava falando para aqueles homens, Aqueles homens fazem no meio das praças porque eles querem serem vistos e já receberam a recompensa. Se alguém aplaudir, beleza, se não, já foi. Mas a melhor oração, a busca, é aquela que você faz em secreto, que você se prostra diante de Cristo e fala: Senhor, eu não consigo mais, eu não estou aguentando, eu preciso da tua ajuda. Senhor, quem sou eu? Não é o cargo que te faz mais santo, amado. Não é a tua responsabilidade, as coisas que você faz. É a sua vida de intimidade, a sua vida de oração. Oração, a sua vida de intimidade. Essa é a pessoa firmada na rocha, que fecha o seu quarto e fala com Deus, e chora na presença dEle, e busca Ele intensamente. Senhor, eu não saio desse quarto enquanto eu não sentir o teu abraço. Eu não saio desse quarto enquanto a minha vida não mudar, a minha história não mudar, Senhor. Esse é o firmado na rocha, que não estão aí para se mostrar para as pessoas, porque na verdade Cristo é que precisa nos aprovar, amados. Não é as pessoas que nos aprovam. A sua vida de intimidade, de busca incessante por Cristo, faz um crescimento natural em você. Jesus estava falando, não faça como aqueles homens. Não seja na rua o que você não é na sua casa. Aleluia. Não seja na igreja o que você não é na sua casa. Amado, se você não busca Deus no seu íntimo, sempre falei pro louvor, se você não busca Deus no seu íntimo, no seu lar, na sua vida cotidiana, 10 minutos antes de começar o culto não muda a história de ninguém. Nós precisamos orar. Ninguém vai chegar a lugar nenhum se você não tiver uma vida de oração. E aí se você não tem uma vida de oração, de busca, de alimentar da palavra, você sabe como é que vai ser a sua vida? O segundo homem, verso 26. Mas aquele que ouve os meus ensinamentos e não obedece são insensatos, como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Porque quando, olha o quando aí, quando
vierem as chuvas, as tempestades, os ventos, ela cairá fazendo um grande barulho. Mas, deixa eu abrir um parênteses aqui. Faz parte, eu preciso falar sobre isso. Quando o que não está firmado na rocha, vem as tempestades e as dificuldades, além dela cair, ela cai fazendo barulho. Isso te fala alguma coisa? Porque a Bíblia, Jesus os detalha, é para nós pensarmos e aprendermos. Quem não está firmado na rocha, faz barulho, faz intriga, faz fofoca. Você sabia disso? Causa divergência, reclama de tudo. É esse barulho que a Bíblia está falando. Quem não está firmado na rocha, não tem uma vida de intimidade, não está cheio do Espírito Santo, tudo é negativo, cara. Tudo é dificuldade. A criança que chora é o motivo da pessoa. O pastor não deu a paz do Senhor, não pode nem tocar na mão, mas a pessoa quer tocar na mão. Amado, nós estamos em época de Covid, não pode tocar na mão não, mas o pastor precisa. Detalhes da vida, tudo causa barulho. Construir a casa na areia, amados, é viver o aparente. Mas nós estamos aqui, glória a Deus por isso, que Deus abençoe a sua vida por ter vindo, Ele te trouxe aqui para falar com você. O que nós estamos vendo aqui, ó, uns aos outros, isso é aparente, mas o Senhor, Ele conhece o nosso interior. O Senhor, Ele sabe o que você tem passado, como você tem vivido, como você tem buscado Ele. As suas palavras são verdadeiras ou não são? As suas atitudes são verdadeiras ou você está querendo chamar a atenção? Você está querendo chamar a atenção de alguém? O Senhor conhece. É sobre isso que Cristo estava ensinando. E agora Ele tira a lei, né, a opressão da lei que vinha. E aqueles homens que oprimiam com a lei viviam uma vida de aparente. E agora Jesus fala assim, não é mais isso. Agora nós vamos viver uma vida de alicerce, uma vida de firmado na rocha, uma vida de intimidade, onde você não vai mais olhar para o outro e julgar, não, a lei não. Agora você vai olhar para dentro de si, olha para o seu interior e veja os seus alicerces como é que estão. Jesus vai declarar, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, veja a trave que está no teu olho. Jesus agora vai declarar, antes de você julgar alguém e querer apedrejar, não, olha para dentro de si se você também não erra e tem pecado. Esse é o evangelho por Jesus proposto, que tira o olho da estrutura, daquilo que todo mundo está vendo e coloca no seu íntimo. Amados, nós precisamos ser verdadeiros conosco. Qual é a sua vida? O que você está vivendo? Qual é o seu alicerce? Talvez nós estamos sofrendo e chorando. Por quê? Porque ainda nós não entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com o Pai em secreto. Essa manhã, amados, eu não quero que você aplauda, que você saia sorrindo. Mas se você entender que o evangelho verdadeiro começa de dentro para fora, amém? Começa de dentro para fora, rios de águas vivas nascerão dentro de você e fluirão. Foi isso que Jesus disse para a samaritana. Sempre o evangelho por Cristo proposto não foi o de aparência, de se mostrar, mas foi o de humildade, de entrega, de renúncia, de se dobrar aos pés do Senhor. Os humilhados serão exaltados. O aparente, amado, vive uma vida de relacionamento artificial e desobediente, tentando provar uma fé fingida. Tentando provar uma fé fingida. Eu falei, Senhor, eu não quero de maneira nenhuma subir lá porque eu preciso mostrar alguma coisa para alguém, não.
orei isso ao Senhor. Porque se for para isso, eu não quero mais subir. A palavra do Senhor transforma o homem de dentro para fora. Ela primeiro transforma o nosso interior e os nossos alicerces. Amém? Esse é o Evangelho por Jesus proposto. Amados, eu estava lendo aqui, acho que capítulo 8, 9 de Mateus, que chega um homem, um paralítico. Deixa eu... E trazem um homem para Jesus, e Jesus, a primeira coisa que ele faz, diz para aquele homem: perdoados estão os seus pecados. O homem queria uma cura. O homem queria algo aparente. Ele queria uma cura, talvez. Ele queria andar novamente, paralítico. Mas Jesus falou: perdoados estão os seus pecados. Sabe por quê, amados? Porque a transformação começa de dentro para fora. O intuito de Jesus não foi morrer por nós simplesmente para nos dar bênçãos, simplesmente para te curar de alguma coisa que você tem, simplesmente para te fazer feliz, te dando uma casa nova, um carro novo, ou seja lá o que for. O intuito de Cristo foi o quê? A salvação. A salvação, amados. Por seu amor e a sua misericórdia, Ele continua nos abençoando, continua nos curando, fazendo os seus milagres, mas o maior intuito, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo, primeiro, Ele quer salvar a nossa vida, Ele quer curar o nosso interior, amém? Antes de curar qualquer coisa no seu físico. Antes de te curar, antes de qualquer bênção, Ele quer primeiro te transformar. Ninguém alcança nada, falei isso na quinta-feira, ninguém alcança nada sem antes não ter perdão de pecado, sem antes não ter arrependimento, sem antes não se entregar aos pés do Senhor Jesus e declarar que Ele é o Senhor. Jesus prezava isso, amados. A transformação interior. Quanto aos mestres da lei, queriam ver grandes coisas, grandes milagres. Não seja na rua que você não é em casa. Para de viver de aparência. Para de viver de aparência. Troque a estrutura pela base. Mas faça uma base em Cristo, firmado na rocha. Eu vi uma frase esses dias que foi Moody. Declarou: se um homem não trata bem a sua esposa, eu não quero ouvir ele falar de Cristo. Se um homem não cuida da sua família, amados, eu não quero ouvir ele pregar. Não quero ouvir ele falar nada da Bíblia. Porque é no íntimo que inicia o nosso ministério. É na sua casa que inicia o seu maior ministério, amados. Não mostra às pessoas o que você não é. Mostra ao Senhor o que você quer se tornar nele. Não viva para mostrar, causar aparência. O apóstolo Paulo disse isso. Não viva para causar boa aparência. O Senhor, Ele te vê, Ele te conhece no seu secreto. Ele sabe o que você tem no WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Amém? Ele sabe qual que é a sua postura. E é aí que precisa mudar, amados. O Senhor é justo. Ele conhece. Ele não pode te abençoar só por aparência. Ele não pode fazer um milagre na tua vida só por aparência, sem antes mudar o teu interior. Aquilo que você esconde, aquilo que você é quando ninguém vê. O Senhor, Ele quer montar uma grande estrutura na sua vida, mas precisa ter alicerce, fundamento, e a rocha é Cristo. A sua palavra é a nossa bússola.
Aleluia! E falando com o Senhor, eu preciso mudar. Essa palavra, Senhor, está vindo de encontro a mim. Está vindo de encontro a mim, amados. A base sustenta a estrutura. E aí eu coloquei alguns exemplos. Olha esse exemplo que interessante. Davi foi um grande homem de Deus, amém? Davi foi um grande homem de Deus. Mas o seu ministério começou, sabe aonde? Em casa. O seu ministério começou em casa. Amado, Samuel foi ungir Davi, lembra? Vamos lá, 1 Samuel. Foi lá ungir Davi na casa dele. E aí ele passou por todos os irmãos, né? Mas está faltando alguém, não é possível. Não é possível que Deus tenha se enganado. Não é possível que Deus tenha se enganado. Está faltando alguém, Jessé? Eu tenho um mais novo. Amados, deixa eu te perguntar. Samuel não podia ir até Davi no campo e ungir ele lá? Mas o que Samuel fez? Ninguém assenta à mesa até ele chegar. E quando Davi chegou, ele foi ungido. E o seu ministério iniciou na onde? Na casa dele. Porque é em casa que se inicia o ministério. É na sua casa, amados. Davi foi um grande homem, derrubou Golias e tudo mais. Um grande rei para Israel. Homem segundo o coração de Deus. Mas o ministério dele precisou começar lá na casa dele. Por isso que Jesus fala, ó, vai lá no teu quarto. Fecha a tua porta. Inicia o teu ministério. Se você quer, quantos tem sonhos de ser usado por Deus aqui? De marcar a sua geração, amados. Fred falou isso também. Muitos homens de Deus viveram em tantas gerações, em tantas coisas fizeram. Mas hoje nós estamos aqui, nós somos os privilegiados de estar nessa geração. E o Senhor, Ele quer usar alguém. A criação aguarda a manifestação dos filhos. E nós estamos aqui como filhos, ou pelo menos dissemos que somos filhos. E a criação aguarda essa manifestação. Então o Senhor quer começar em alguém que seja em nós. Mas nós precisamos acabar com essas coisas de querer mostrar algo para alguém e viver uma verdade em Cristo. O Senhor te levanta nessa manhã para te dizer, ó, não é mostrando nada para alguém que você vai conquistar, mas sim é aos meus pés. Fecha a porta do teu quarto, entra lá, o teu Pai em secreto, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele sabe das tuas dificuldades, mas Ele quer que você se abra. É isso que nós precisamos, amado. Davi foi um grande homem, mas não antes de iniciar um ministério na sua casa. Samuel foi um grande homem, amados, mas não antes de ouvir a voz do Senhor no seu quarto. Lembra? Samuel. E ali Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. O cara tinha 3 ministérios, e de peso, hein, pastor? E naquela época, o cara mandava tudo lá. E não era fácil ser sacerdote. Os irmãos que conhecem a palavra sabem. O sacerdote podia morrer num desses sacrifícios aí. Mas ele foi tudo isso porque um dia no seu quarto ele ouviu a voz de Deus. Por isso, amados, o secreto sustenta o aparente. Quem você quer ser e aonde você quer chegar depende do como você está hoje no seu alicerce.
teu futuro depende de como você está agindo hoje. Quer mudança de vida na tua família? Busque em oração. Tenha tempo de oração. Sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Grandes homens de Deus, estava conversando com meu irmão Francisco aqui. Grandes homens de Deus agora, desse nosso tempo. Benerri, Leonardo Ravenhill. Esses homens dedicavam a vida em oração. Se você quer uma grande estrutura na sua casa, na sua família, na sua vida, comece pelo alicerce. E o alicerce é uma vida de oração, uma busca intensa. A igreja cresceu em meio à pandemia, mas você sabe o que eu notei, amados? Porque a igreja mudou de postura também. As orações nos começos dos cultos. Isso faz toda a diferença. Orar faz toda a diferença. A oração, você não pode depender de culto para que mude a sua vida, não. Nós precisamos depender de Cristo no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho. Amém? O Senhor te chama hoje. A sua dificuldade que você está passando hoje, você quer paz, quer que o Senhor te traga um milagre, comece no seu quarto, feche a sua porta e fale com o Pai em secreto. Ei, amados, para de correr só atrás do profeta. O crente 6 horas por mim, 6 horas. Não, amados, o Senhor quer fazer através de você também. Aleluia. Dependa de Cristo mais do que qualquer outra pessoa na sua vida. Dependa de Cristo. Ele nos entende nos nossos momentos de crise e dificuldade que todas as pessoas passam. Quantas pessoas não se desesperou nessa crise por não ter nada? Mas quando nós fechamos a porta, Moisés foi um grande homem de Deus, mas não antes de tirar a sandália dos pés em frente à sarça ardente. 10 pragas no Egito, Mar Vermelho se abrindo, mas não antes de, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Pai. Eu termino com essa frase. Daniel, lembra de Daniel? Daniel saiu ileso da cova dos leões. Os leões não tocou num fio de cabelo dele. Mas não antes dele viver uma vida de oração e intimidade. Não antes dele viver uma vida de oração, o Daniel orava 3 vezes ao dia, em frente à sua janela, e a janela dava para Jerusalém. Amados, o segredo não está no aparente, mas no secreto. O segredo não está naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Aquilo que a gente não vê. Quando ninguém mais te vê, esse é você. Não viva para causar boa impressão aos outros. A estrutura não é mais forte que a base. A estrutura não é mais forte que a base. Se a nossa base for Cristo, amados, você não vai conseguir ser mais forte que a base. Você não vai conseguir chegar tão longe sem Cristo.
Você não vai conseguir resolver todos os seus problemas sem Ele. Você não vai alcançar a paz que excede todo entendimento sem Ele. Porque Ele nos completa. Mas Deus está levantando um povo que às vezes não vai ser visto por homens. Às vezes não vai ser reconhecido por pessoas. Mas tem base. E são essas pessoas que vão confundir as sábias. São essas pessoas que vão orar e as coisas vão acontecer. Se você quer isso na sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nessa manhã não é manhã de pulos e regozijos. Nessa manhã é manhã de nós fecharmos a porta do nosso quarto e falar ao Pai em secreto. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, ou aquilo que vai sair da sua boca, Ele já sabe. Mas é necessário que nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos ao Pai, porque quem cresce não é o Senhor. Quando nós nos derramamos na sua presença, quando nós nos humilhamos, quem cresce somos nós. Amém, amados? O Senhor quer levantar uma geração. É você que está aqui, nós que estamos vivendo nessa geração. É nós que estamos passando por esse período que a humanidade nunca viu. E o Senhor conta comigo e contigo, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é aquelas pessoas que querem causar boa impressão. Para com isso. O Senhor, Ele te conhece. Você pode enganar alguém até um certo ponto, mas Deus ninguém engana. Se humilhe na presença dEle, Ele está nesse lugar. Porque, amados, o vento e as tempestades vão vir. É inevitável. Mas só permanece aqueles que estão na rocha. Como diz a palavra, não sou eu que estou dizendo. Deixe sua vida de pecado oculto e de aparência. Ei, largue a sua vida de pecado oculto. Para. Isso está te matando. Muitos dirão, Senhor, expulsei demônio no teu nome. Muitos dirão, Senhor, eu curei no teu nome, eu falei no teu nome. E aí sabe o que o Senhor vai dizer? Mas no WhatsApp você não fazia nada disso. Quando ninguém mais te via, você não fazia nada disso. A base é mais importante que a estrutura. Por isso que Cristo é mais importante do que qualquer coisa que nós podemos fazer. Inicie hoje o teu ministério. Inicie hoje uma nova história. Talvez você está falando, mas eu já sou crente, eu prego, eu sou líder, eu sou pastor, seja lá quem estiver assistindo. Não importa, não é disso que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando da essência, e a essência é Cristo, a rocha verdadeira. Seja verdadeiro com você. Fecha a porta do teu quarto que o Pai em secreto vai te recompensar. E quando você abrir a porta novamente, a sua aparência vai ser outra. E o Senhor o recompensará. Fique de pé comigo. Vamos louvar só mais uma vez essa canção, mas antes eu queria terminar com essa frase. Guarde isso no teu coração. O homem ou a mulher, eu digo homem, independente do sexo. O homem não é maior que a sua vida de oração. O homem não é maior que a sua vida de oração.
Se nós queremos atingir outros níveis, nós vamos precisar nos dedicar mais. Ore. Ore. E quando você não saber mais o que fazer, a melhor coisa é orar. E isso vai mudar a tua história.